Hello, people! Como vocês estão? Pessoal, eu estou relendo este livro aqui, que acho que é um dos meus livros favoritos da vida. Ele não é um livro, assim, propriamente um romance, ele é um livro realmente de revisão bibliográfica, análise literária, um monte de coisas. Ele se chama Gramática da Fantasia, do professor Gianni Rodari. Por que esse livro caiu nas minhas mãos? No alto lá do 2013, né, a gente estava fazendo 2012 para 13. Eu e minhas colegas do curso de pedagogia, a gente estava produzindo o nosso TCC, que era a análise de uma obra de Monteiro Lobato, e a gente precisava fazer vários comentários, né, sobre diversos aspectos da obra. No caso, era a obra Emília no País da Gramática. Então, esse livro veio muito a calhar, porque ele não fala exatamente de gramática como a gente acha, né, como a gente vem essa palavra na cabeça. Ele fala disso que é a gramática da fantasia e muito mais coisas. E eu peguei esse livro porque eu estou carente de livros conforto, sabe? Quando você lê tanta coisa pesada, assim, eu tô fazendo uma pós que, assim, é muito difícil, gente, é muito difícil. É um assunto muito longe da minha vivência, então eu estou muito perdida. Eu acho que quando a gente continua fazendo uma coisa mesmo estando com dificuldade, a gente vê que a gente é forte, né? E que a vida é assim, entendeu? Não vai ter só facilidade, vai ter dificuldade também. E aí eu recorri a esse livro porque eu não gosto quando a leitura se torna algo chato, sabe? Ou, beleza, tem a leitura chata, mas eu também quero ter a leitura maravilhosa, prazerosa, enfim. E eu gosto muito de livro físico. Eu tenho uma certa compulsão, sabe? Por papel. Tanto que, assim, meus livros, eles são totalmente rabiscados e colados novamente, porque eu sou uma pessoa extremamente obcecada por papel. Não só livros, cadernos e tudo. O que eu tô querendo trazer aqui é um trecho que eu acabei de ler. Tudo nesse livro tá rabiscado, porque eu amo. Eu vou lendo e ai, que coisa linda, ai, que coisa incrível. Ai, vou fazer isso na aula, ai, que não sei do que. Isso aqui é uma filosofia de vida, sabe? Porque ele fala propriamente para educadores, apaixonados por educação e por pessoas que têm uma inclinação por jogos de palavras, principalmente usar a palavra como propulsor de criatividade. Acho que isso é a síntese do Rodari, sabe? Tanto que ele é um autor italiano, então a tradução aqui é impecável, impecável, porque tem muita piada, tem muito jogo de ironia que não teria dado certo se não fosse uma tradução impecável. Então, eu falei, eu preciso gravar um vídeo falando essa história específica, porque ela é, assim, uma coisa que eu também vi muito na graduação de letras. No final, eu fiz um artigo, só que aí eu fiz sozinha, falando sobre poesia, o que temos de melhor aí na poesia para a didática, para o sexto e sétimo ano. Quem eu estudei na letras foi o Hélder Pinheiro, né? E ele também trazia muita ferramenta extremamente prática para trabalhar. Não só na sala de aula, tá? Mas com qualquer pessoa. Não vou colocar só criança, mas especificamente crianças por conta do processo biológico que elas estão passando. Mas eu acho que funcionaria para qualquer pessoa, né? Porque são exercícios de criatividade. Então basta que você seja um ser humano, porque é pautado na história, no desenvolvimento humano. Enfim, é já outra brisa aí. Mas eu acho que essa parte aqui, essa sugestão que ele dá para as crianças dele de vocês vão criar uma história agora, tá? Você vira aí. E ele conta as experiências dele com uma leveza enorme, assim. Então, a ideia era propor para que uma criança criasse uma história do zero, né? As crianças que ele atende aqui nessa experiência aqui, né, nessa prática de sala de aula dele, estão entre 7 para 9 anos. Então, a criança começa a falar a história. E a história começa assim. Um garotinho tinha perdido todas as palavras boas e ficou apenas com palavras feias.
caca, meleca, interesseiro, etc. Então sua mãe levou um médico que tinha um bigode desse tamanhão. E o médico disse: abra a boca. Ah, põe a língua para fora. Ah, para cima. Para dentro. Sopre as bochechas. O médico disse para ele sair procurando uma palavra boa. Primeiro ele encontrou uma palavra desse tamanho. Indica um comprimento de mais ou menos 20 centímetros, que era ufa, mas era muito feia. Depois ele encontrou uma comprida assim, que era acomodados, que também era feia. Depois encontrou uma palavra pequenininha e cor-de-rosa, que era olá. Pôs no bolso, levou para casa, aprendeu a dizer palavras gentis e ficou bom. Gente, essa história foi realmente escrita por uma criança. Olha só, quando você propulsiona, você cria um ambiente propício. E é um ambiente, assim, de matéria humana, sabe? Você não tá falando de equipamentos gigantescos e carérrimos. É o olhar para quem está interlocucionando você. No caso, o professor e as crianças. Há um preparo. Ele preparou as crianças em roda. Ele colocou a criança que ia dizer a história ou em pé, ou em cima de um banquinho, ou em cima de um tablado, só para que ele tivesse essa sensação de que era ele o orador, entende? Então, assim, você criou um ambiente propício para a criação, para o estímulo da criatividade. E olha só quanta coisa essa pequena criancinha mostrou domínio. O que é palavra feia, o que é palavra bonita, o que é tamanho de palavra. Isso também tem um peso gigante para aqueles que estão se apropriando da língua escrita, né? Para que estão fazendo complementação entre o que é alfabetização e o que é letramento. Esse é um nó muito grande na faculdade de pedagogia que às vezes é trabalhado de maneira separada. Técnicas de alfabetização, como ser um alfabetizador. Ah, que não sei o que, o letramento. É complementar. Você precisa ver, além de signo linguístico, você precisa ver o significado próprio no seu ambiente, no seu contexto. Senão fica separado demais. Então, quando você vê uma criança com essa prontidão na criação de uma história, com começo, problema, né, argumento, fim, conclusão, ela já está muito letrada, ela já tem colocado significado dentro das estruturas de linguagem que ela está adquirindo. Isso para mim é uma coisa muito incrível, porque não há aprendizado sem sentido. A gente ainda insiste muito, a gente, assim, grandes massas de educadores, às vezes nem por vontade própria, mas por conta de seguir todo um protocolo, ainda precisam validar as coisas mais por quantidade do que por qualidade. E o ensino, eu acho que assim, o ensino é uma palavra muito grande, né? Mas assim, os processos de aprendizagem, eles são muito mais complexos, porque nós temos públicos muito diversos. O Brasil, ele tem, assim, milhões de questões, né? E quando a gente tem um material desse, assim, que é um professor corajoso para registrar o que ele fez, o que ele usou, como que ele... E ele tem embasamento, tá, gente? Ele é muito palhação, assim, nas aulas, ele tem muitos exemplos de histórias nonsense. E isso também daria um outro vídeo, porque é uma ferramenta incrível, sabe? A propulsão da criatividade, ela tem aquela frase de que a criatividade é mais importante que a inteligência, mas eu não diria só mais importante, ela é o combustível da inteligência. Ela é a faísca da inteligência, porque a criatividade, ela surge com um desafio. Se você não tem um desafio, se está tudo entregue, se está tudo posto, você não tem propulsão de criar. Se você não tem propulsão de criar, para que você vai usar os conhecimentos que você já tem? Os conhecimentos que você já tem é a sua inteligência, é o seu banco de dados, é as suas informações sólidas, né? A sua memória, a sua capacidade cognitiva.
Então eu acho que assim, uma coisa complementa a outra, mas se você quer fomentar mais do que a inteligência, vai para a criatividade, vai para os impulsos criativos, para os desafios. E nessa segundo setênios, né? Assim, a gente tem isso muito aflorado, entende? Você leva um desafio, não só para sala de aula, mas falando aqui de sala de aula, e você tem resposta, porque eles ainda querem ser desafiados e eles têm, muitos deles, né? Essa questão muito forte que é a atenção, né? Querer ter a sua atenção. Então, da minha experiência, assim, claro, cada caso é um caso. Tem muitos lugares que você vê crianças muito pequenas que não querem ponte nem com professores, nem com nenhum tipo de adulto, né? Isso também são questões, que já são outros desafios. Mas, assim, em termos um pouco mais gerais, assim, eu achei essa proposta, sabe, de você, ao invés de trazer, ele poderia trazer uma história, né, de começo, meio e fim, argumento e analisar os vocábulos, analisar a ortografia, pedir interpretações de texto, retomar informações, quem é o principal, o que aconteceu no meio, coisinhas que a gente já é habituado no trabalho com a língua portuguesa, né? Mas quando você sugere, né, você coloca a pena, né, na mão das crianças, dos alunos, você tem já um jogo de confiança ali, né? Eu confio que eu sei que você é capaz de criar uma história sozinho. E uma história de qualidade literária, estética, mínima. Então você já joga ali a confiança, já dá a carta para ele, já dá, né, a confiança. Então, são estratégias que fazem muita diferença, assim. E eu achei incrível ele colocar isso no livro. Porque é isso que a gente precisa, sabe? De pessoas que são professores, que já passaram pela experiência de salas de aula, não apenas uma. Ele fala da Reggio Emília, ele fala de projetos sociais, ele fala de diversas experiências que ele teve na educação e na língua que ele ensinava, né? No italiano que ele ensinava e outras questões, outras matérias que ele ensinava. Então, isso é massa, entendeu? Porque ele trouxe experiências, como que elas foram decorrendo com diversos públicos, em diversas situações, problemáticas sociais também, muitas. Porém, ele foi criativo, ele foi corajoso o suficiente para unir essas duas coisas. Que é a experiência que ele teve na sala de aula, que deu certo, que deu não tão certo, que a expectativa foi uma e aconteceu outra coisa. E também foi um acadêmico, né? Ele também foi professor, ele também foi doutor, ele também esteve na academia, ele também produziu artigos e papers e não sei o que, e traduziu e tal, e produziu livro para consulta, revisão bibliográfica. São livros assim que a gente pega trechos e coloca, olha, segundo Rodari, segundo Dadaná, ele fez esse estudo tal, baseado. Então isso aqui é referência, é repertório para nós, professores, que trabalhamos com criatividade. Eu acho que quando eu fiz esse clique, sabe? Que eu mais preciso levar para a sala de aula é criatividade. A minha, ok, a minha tem que estar zero bala. Mas se eu propulsionar a criatividade de quem estiver interlocucionando comigo, cara, esse é o básico. A partir daí, cara, eu tenho meio caminho andado. A partir daí eu coloco mais informações. Mas o sujeito interlocutor está motivado, está desafiado, está conectado e vê sentido na proposta de ensino-aprendizagem que eu estou passando ali. Mais do que ensino-aprendizagem. Conhecimento de mundo, leitura, né, tratamento da informação, um monte de coisas que está ali no ar, sabe? Entre as palavras que eu vou jogando, os vocábulos, as informações que vêm, os símbolos, tudo ali, entende? É por isso que eu acho que é um trabalho que, se Deus quiser, ele nunca vai acabar. Assim, eu acho que a sociedade ela avança aí. Talvez não só aí.
É meio egoísta falar isso, mas é como eu gosto tanto disso, e eu vejo, e eu saio de cada aula assim, caramba, eu aprendi tanta coisa aqui. Eu não tinha pensado nisso ainda. Então eu vejo assim que é uma oportunidade da gente olhar para o público, para o nosso público, também como um puta de um professor, sabe? Porque ele tá desafiando a gente, sabe? Não só na questão comportamental, porque isso é de lei, né? Mas na questão de, cara, isso aí precisa ser passado de uma forma mais atual. Eu preciso que você transmita essa informação de uma forma mais contextualizada para minha realidade. Isso é o que? Desafio, né? Olhar para esses nós que a gente tem na nossa profissão, que são muitos, como um desafio, como eu preciso saber passar esse conhecimento aqui, essas informações de uma maneira nova, de uma maneira diferente para diferentes públicos, porque o mundo está mudando cada vez mais, o mundo não para de mudar. Nós também não paramos de mudar. É um grande equívoco achar que só as novas gerações mudam, só o mundo muda. A gente não muda, a gente muda também. Então, acompanhar isso sem deixar os nossos princípios, sem deixar a nossa essência, sem deixar de buscar e revisitar, né? Por exemplo, já estamos em 2025, esse é um livro que caiu na minha mão em 2012, mas eu nunca deixei de lembrar das coisas que eu li nesse livro, porque elas fizeram um sentido tão grande para mim, é um senso de identificação tão grande que é uma coisa que incorpora, é uma coisa assim que eu acho que você escrever é você deixar um pedaço de você. É exatamente isso que eu vejo. Eu sinto, ao ler esse livro, que eu tô conversando, que o Gianni Rodari tá na minha frente conversando comigo. E assim, são professores que, apesar de extremamente acadêmicos, eles têm linguagem, eles têm comunicação efetiva. E são poucos. São muitos que acabam indo para a área acadêmica e ficam falando para acadêmicos. Só que, meu amor, você é professor, você está falando para professores. Você está falando para pessoas que vão lidar com pessoinhas pequenas. Ou pessoas que não tiveram, enfim, pode você não só pequenas, né? A gente trabalha como professor também no EJA, também para educação em faculdades e tudo, mas assim, na área, na questão da pedagogia, você trabalha, você tem a licenciatura plena até o 5º ano. Então, um professor de pedagogia que nunca passou por uma sala de aula, né, até o 5º ano, uma educação infantil até o 5º ano, ou um professor que se dedica a produzir livros, material para didático, etc., para essa faixa etária, né, dos 6 meses até os 10, 11 anos, e nunca teve contato com esse público, dificilmente ele vai conseguir atingir todos os aspectos necessários, porque ele não teve vivência de sala de aula. Isso é uma coisa que acontece. Você vê, eu já trabalhei, né, 4º, 5º ano, pegando livros e falava assim, gente, essa pessoa, ou a gente não escolheu o melhor livro para esse público, né, a escola não escolheu o melhor livro, ou a pessoa que criou esse livro aqui nunca pisou numa escola, não é possível, né, que ele tá exigindo isso nessa faixa etária, ou que ele tá, né, enfim. Então, eu fico pensando às vezes assim, eu poderia, né, produzir livro, produzir tudo. Mas eu acho que a gente tem que direcionar nossa força potencial, que nem um maçarico, assim. Se ele tiver uma chama muito aberta, ele não vai cortar a chapa de aço, né? É de aço. Tem que ser canalizado ali. Então, se eu quero fazer um trabalho totalmente eficaz, propício, né? Toda essa dimensão criativa no meu trabalho em sala de aula, eu preciso focar todo o meu potencial ali. E nesse momento da minha vida eu vejo sentido nisso. E ainda, depois de 11 anos, né, na área da educação, trabalhando como professora, ainda vejo muito brilho nisso. O que eu temia muito, porque muitas professoras, muitas colegas mais velhas de casa, né, de profissão, já não viam mais. E infelizmente isso acontece muito, né, por várias questões. Mas talvez assim eu tenha um puta de um privilégio para poder continuar vendo questões como essa
e que esse tipo de material resgata, sabe? Que é você produzir aulas, produzir propostas pedagógicas, ó, que bonito, dessa maneira, que vai de encontro a impulsionar a criatividade, a não subestimar a inteligência do outro, né? Que pode ser uma criança, pode ser um aluno, né? Estudante, eu prefiro falar a palavra estudante, pode ser uma pessoa mais nova, mais velha, é o seu interlocutor, entende? Você só tem tempo de estudo em determinados aspectos maior do que ele, mas ele pode ter um conhecimento de mundo, da realidade dele muito maior do que você. Às vezes você vai naquela escola da aula, mas você não conhece o entorno dela, você não conhece o bairro dele, você não conhece a rotina que tem seu interlocutor, o seu estudante, né? Isso acontece muito. Então, o que você está passando em sala de aula fica totalmente descolado da realidade. Eu acho que também não dá para tampar todos os buracos. O negócio da educação. A questão da educação, ela é muito ampla. Mas eu só queria trazer mesmo, como eu gosto de falar pelos cotovelos, esse trecho que é uma criança falando uma história, com começo, meio e fim, falando sobre as palavras. E aqui a base desse livro é a palavra, né? A palavra como propulsor criativo. Então é isso. Eu achei incrível abrir a câmera para falar disso. Eu gosto de falar dessas coisas quando eu estou empolgada, porque a gente precisa disso como um alimento, né? Assim como a gente tem o pão, que é um alimento para o corpo, nós precisamos de palavras positivas. Arroz! Palavras positivas, experiências que dão muito certo, diversos resultados de experiências diferentes, situações cômicas, porque o humor também transmite muita informação, ensina muito, e é repertório. É repertório. Então, que principalmente eu nunca esqueça do quanto esse livro me toca, me tocou, e do quanto a criatividade e a inteligência precisam muito uma da outra, para além das questões de escola, né? Para toda a vida que a gente tem, quando a gente se revisita e fala, peraí, eu sou uma pessoa criativa e inteligente, e eu posso unir essas duas coisas, eu tenho mais potencial do que falaram que eu tenho. E nós temos muito mais potencial do que a gente mesmo acha que tem. Então essa é uma mensagem que eu tô mandando pro futuro. Beijos e até mais.